Um acidente vascular cerebral ocorre quando uma artéria no cérebro fica bloqueada ou se rompe, resultando na morte de uma área do tecido cerebral devido à perda do suprimento sanguíneo e sintomas que ocorrem repentinamente. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais é isquêmica, geralmente devido ao bloqueio de uma artéria, mas alguns acidentes são hemorrágicos, devido à ruptura de uma artéria. O ataque isquêmico transitório assemelha-se ao acidente vascular cerebral isquêmico, exceto pelo fato de nenhuma lesão cerebral permanente ocorrer e os sintomas, normalmente resolverem-se em 1 hora. Os sintomas ocorrem subitamente e podem incluir fraqueza muscular, paralisia, sensibilidade anormal ou perda de sensibilidade em um lado do corpo, dificuldade para falar, confusão, problemas com a visão, tonturas, perda de equilíbrio e coordenação, e em alguns acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, uma cefaleia súbita e grave. O diagnóstico é baseado principalmente nos sintomas, mas exames de imagem e de sangue também são feitos. A recuperação após um acidente vascular cerebral depende de muitos fatores, tais como a localização e a extensão dos danos cerebrais, a idade do indivíduo e a presença de outras doenças. Controlar a hipertensão, os níveis elevados de colesterol e os níveis elevados de açúcar no sangue, e não fumar ajudam a prevenir acidentes vasculares cerebrais. O tratamento pode incluir medicamentos para diminuir a probabilidade de o sangue coagular ou para desintegrar os coágulos e, às vezes, diversos procedimentos para tratar artérias obstruídas ou estreitadas ou cirurgia para remover um coágulo. Um acidente vascular cerebral é considerado uma doença cerebrovascular por afetar o encéfalo e os vasos sanguíneos que fornecem sangue ao cérebro. Um acidente vascular cerebral ocorre quando uma artéria no cérebro fica bloqueada ou se rompe, resultando na morte de uma área do tecido cerebral devido à perda do suprimento sanguíneo, infarto cerebral e sintomas que ocorrem repentinamente. A maioria dos acidentes vasculares cerebrais é isquêmica, geralmente devido ao bloqueio de uma artéria, mas alguns acidentes são hemorrágicos, devido à ruptura de uma artéria. O ataque isquêmico transitório assemelha-se ao acidente vascular cerebral isquêmico, exceto pelo fato de nenhuma lesão cerebral permanente ocorrer e os sintomas, normalmente resolverem-se em 1 hora. Os sintomas ocorrem subitamente e podem incluir fraqueza muscular, paralisia, sensibilidade anormal ou perda de sensibilidade em um lado do corpo, dificuldade para falar, confusão, problemas com a visão, tonturas, perda de equilíbrio e coordenação, e em alguns acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, uma cefaleia súbita e grave. O diagnóstico é baseado principalmente nos sintomas, mas exames de imagem e de sangue também são feitos. A recuperação após um acidente vascular cerebral depende de muitos fatores, tais como a localização e a extensão dos danos cerebrais, a idade do indivíduo e a presença de outras doenças. Controlar a hipertensão, os níveis elevados de colesterol e os níveis elevados de açúcar no sangue, e não fumar ajudam a prevenir acidentes vasculares cerebrais. O tratamento pode incluir medicamentos para diminuir a probabilidade de o sangue coagular ou para desintegrar os coágulos e, às vezes, diversos procedimentos para tratar artérias obstruídas ou estreitadas ou cirurgia para remover um coágulo, como angioplastia. Um acidente vascular cerebral é considerado uma doença cerebrovascular por afetar o encéfalo, cérebro, e os vasos sanguíneos, vascular, que fornecem sangue ao cérebro. Fornecimento de sangue para o cérebro. O sangue é fornecido para o cérebro por meio de 2 pares de grandes artérias. As artérias carótidas internas que levam o sangue do coração ao longo da frente do pescoço. As artérias vertebrais,
que levam o sangue do coração ao longo da parte de trás do pescoço. No crânio, as artérias vertebrais se unem para formar a artéria basilar. As artérias carótidas internas e a artéria basilar se dividem em vários ramos, incluindo as artérias cerebrais. Alguns ramos se unem para formar um círculo de artérias, chamado de polígono de Willis, que liga as artérias vertebrais e carótidas internas. Outras artérias se ramificam a partir do polígono de Willis, como estradas de uma rotatória. Os ramos levam o sangue para todas as partes do cérebro. Quando as grandes artérias que irrigam o cérebro sofrem uma obstrução, algumas pessoas não apresentam sintomas ou sofrem apenas um acidente vascular cerebral leve. Mas outras pessoas com o mesmo tipo de obstrução apresentam um acidente vascular cerebral isquêmico maciço. O corpo também pode se proteger contra acidentes vasculares cerebrais pelo crescimento de novas artérias. Quando os bloqueios se desenvolvem lenta e gradualmente, como ocorre na aterosclerose, novas artérias podem surgir com o tempo para manter o fornecimento de sangue para a área afetada do cérebro, e assim, evitar um acidente vascular cerebral. Se um acidente vascular cerebral já ocorreu, o crescimento de novas artérias pode ajudar a evitar um segundo acidente vascular cerebral, mas não podem reverter o dano que foi feito. Negros, hispânicos, índios americanos e nativos do Alasca têm mais probabilidade de sofrer um acidente vascular cerebral do que brancos não hispânicos ou asiáticos. O risco de sofrer o primeiro acidente vascular cerebral é quase 2 vezes mais alto em negros do que em brancos. Os negros também têm mais probabilidade de morrer de um acidente vascular cerebral do que os brancos. Há 2 tipos principais de acidentes vasculares cerebrais: acidente vascular cerebral isquêmico, acidente vascular cerebral hemorrágico. Cerca de 80% dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos, geralmente devido a uma artéria bloqueada, muitas vezes bloqueada por um coágulo de sangue. As células cerebrais, assim, privadas de fornecimento de sangue, não recebem oxigênio e glicose suficiente, que são transportados pelo sangue. O dano resultante depende de quanto tempo as células cerebrais foram privadas de sangue. Se elas são privadas apenas por um breve período de tempo, as células cerebrais ficam estressadas, mas podem se recuperar. Se as células cerebrais são privadas por mais tempo, as células cerebrais morrem, e algumas funções podem ser perdidas, algumas vezes permanentemente. O tempo que as células cerebrais levam para morrer após serem privadas de sangue varia. Elas morrem depois de apenas alguns minutos em algumas áreas do cérebro, mas não até mais de 30 minutos ou mais em outras áreas. Em alguns casos, após as células cerebrais morrerem, uma área diferente do cérebro pode aprender a desempenhar as funções anteriormente realizadas pela área danificada. Ataques isquêmicos transitórios, às vezes chamados mini-acidentes vasculares cerebrais, são muitas vezes um sinal de alerta de um acidente vascular cerebral isquêmico iminente. Eles são causados por uma breve interrupção do fornecimento de sangue a uma parte do cérebro. Visto que o fornecimento de sangue se restabelece rapidamente, o tecido cerebral não morre, como acontece, em contrapartida, num acidente vascular cerebral, e a função cerebral é rapidamente restabelecida. Os outros 20% dos acidentes vasculares cerebrais são hemorrágicos, devido ao sangramento dentro do cérebro ou ao redor dele. Neste tipo de acidente vascular cerebral, um vaso sanguíneo se rompe, o que interfere no fluxo de sangue normal, e permite que o sangue vaze para o tecido cerebral ou ao redor do cérebro. O sangue que entra em contato direto com o tecido cerebral irrita o tecido, e com o tempo, pode causar a formação de tecido cicatricial, algumas vezes levando a convulsões.